noite a todos. A paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Primeiro, começar com os recadinhos do coração, né? Que eu sempre falo. E essa semana o recadinho do coração é de gratidão a todos que contribuíram com a pizza, né? Com a tarde da pizza. Seja doando alguma coisa, algum insumo, seja trabalhando na montagem das pizzas, vendendo cartelas, comprando pizzas, divulgando, enfim. Então a gente queria agradecer, foram 235 pizzas vendidas. Toda a verba é voltada para a ação social da casa, né? Cesta básica e tal. Então agradecer a todos pela participação, pela divulgação, aqueles que de alguma forma aí contribuíram, né? E hoje, minha primeira preleção do ano, na quarta-feira, 2025, é a primeira vez que eu estou aqui de volta. Estou muito feliz. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os brancos e pacíficos. Nós temos falado esse ano, né? Todos os preletores até o momento têm falado do Evangelho. É um desejo de trazê-lo com aquele gostinho de quero mais. Essa é a ideia. Porque o Evangelho, né? Todos vocês já devem ter visto, ter aberto o Evangelho alguma vez. E ele é baseado no Novo Testamento. Todos os capítulos começam com alguma citação das falas de Jesus, das passagens de Jesus, ensinamentos dele. E aí vem uma explicação sob o ponto de vista espírita desses ensinamentos que estão lá na Bíblia para qualquer religião cristã, para qualquer pessoa que lê a Bíblia, independente de ser cristão ou não, né? E aqui está a interpretação especificamente espírita e, além disso, as instruções dos espíritos dentro daquele tema, né? Como nós podemos nos colocar diante desse tema na nossa vida, trazer isso para o nosso dia a dia. E aí, se a gente pegar cada um desses itens, sozinho daria uma preleção inteira. Então é óbvio que em 20, 30 minutos eu não vou conseguir falar de um capítulo inteiro, que tem, sei lá, umas 8, 9 páginas, né? A ideia é justamente trazer o capítulo e deixar aquele gostinho de quero mais, para que vocês leiam o Evangelho em casa, aos pouquinhos. É óbvio que ninguém vai pegar o Evangelho e ler que nem um romance, né, de uma tacada só, assim como não dá para fazer com a Bíblia, mas incentivar o Evangelho no lar, incentivar esse contato, né? Afinal de contas, uma das pernas do Espiritismo é a religião, é a nossa intenção de nos religar com o Pai. Então eu vou ler esse primeiro trechinho do capítulo, que é a citação de uma passagem da Bíblia, para a gente conversar um pouquinho. Bem-aventurados os que são brancos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenação diante do conselho. E que aquele que disser és louco merecerá condenação ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Nossa, que forte! Então, se eu falar uma palavra para o meu irmão, para o meu próximo, eu mereço condenação, eu mereço fogo do inferno. Primeiro a gente precisa entender o contexto. O que significava raca? Era uma ofensa gravíssima para os judeus. Significava homem sem valor. E sempre que essa palavra era dita, ela era acompanhada por uma cusparada no chão e o rosto virado. Não era um palavrão, mas era uma ofensa muito forte. E aí também a gente tem que entender: és louco. Parece tão suave, né? Mas uma coisa é dizer: nossa,
coitado, fulano tem um problema mental, né? Fulano é louco. Isso é uma coisa, eu estou constatando um fato de saúde mental. Mas ali não, quando falava fulano é louco, eu estou dizendo que o cara, não merece consideração, ele não merece respeito, porque, né, o que ele fala não deve ser valorizado. Mas não porque ele tenha, de fato, um problema de saúde com o qual eu estou preocupado. Então a gente primeiro precisa lembrar que tudo que Jesus falava, até nas pequenas coisas, tudo estava envolto em alegorias. Por isso ele falava, na maioria das vezes, através de parábolas, para que cada um compreendesse conforme o seu momento, a sua possibilidade. Além disso, a gente tem que entender que ele estava dentro de um contexto, não adiantava ele falar de uma forma que as pessoas ali não fossem compreender a que ele estava se referindo. E, finalmente, é óbvio que o mais importante é a intenção. Porque eu posso ser a pessoa mais fofa do universo. Ai, amigo! Pela frente. Mas por trás, eu estou destilando veneno. Eu sou puro fel nas minhas intenções, nas minhas maquinações. E as pessoas podem não perceber, porque a minha capa é tão bonitinha, a embalagem está tão fofa e sorridente, que as pessoas não vão notar. O que vale é o que está aqui dentro. O que está aqui dentro. Por quê? O ser humano é o único racional na Terra. É o único capaz de tomar decisões, de maquinar, eu vou dizer assim, né? Tanto para bem quanto para mal. Os animais, eles são regidos pelo instinto, pelo impulso. O ser humano também tem instinto e também tem impulso, mas ele tem um fator que deveria ser o dominante. Esse é um dos motivos pelos quais a doutrina dos espíritos é uma doutrina e não uma religião. E ela tem 3 pernas. Esse tripé que está a câmera, se eu cortar uma perna dele, a câmera vai cair. Não adianta, faça o que eu quiser, ele não vai ficar de pé aí filmando o que eu estou falando para vocês. É a mesma coisa no espiritismo. Para a gente dizer realmente que é espírita, a gente precisa lembrar e fazer uso das 3 pernas do espiritismo. Religião. Então, eu escuto as palavras de Jesus. Eu estudo as palavras de Jesus com a intenção, o objetivo de alcançar o Pai novamente, de me religar a Ele. Isso é a perna da religião. Mas eu estudo as palavras de Jesus. E eu estudo o mundo, o contexto, as pessoas, as circunstâncias à minha volta. Aí entra a ciência. E eu preciso sim lembrar, além dessa ciência da consciência, eu vou chamar assim, a gente precisa lembrar que está sim no mundo material. E a ciência nos permite ter uma experiência material mais longa, mais produtiva, mais próspera, porque eu consigo cultivar melhor os alimentos, evitar pragas, eu consigo cuidar melhor da saúde, ter remédios, detectar doenças de forma mais rápida. Enfim, a ciência nos ajuda em inúmeras coisas. Eu não preciso mais morar na caverna, posso construir uma casa, edifícios, eu melhoro a comunicação, eu não preciso mais de meses para uma carta chegar. Com um clique eu posso falar com o meu parente que está em Portugal e vendo a cara dele em tempo real. Então a ciência nos ajuda. E por que isso é tão importante, Clarissa? Porque a gente está aqui para viver em sociedade. O ermitão na floresta é muito fácil ser brando e pacífico. Lembra do título do capítulo? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. É fácil ser brando e pacífico, meditando no meio da natureza, ouvindo os pássaros, o vento, as folhas, vendo uma paisagem bonita, eu mesmo sem Irene para me atrapalhar.
Porque quando chega a Irene para dizer, nossa, você pegou esse peixe, mas ele é tão pequenininho, não vai dar para nós dois. Aí já começa, e por que você não foi pescar também? Aí já começa a ter o entrave. É nesse momento, na convivência, que a gente coloca em prática o que a gente aprendeu. Que a gente consegue pôr em prática o que Jesus nos exemplificou. Ele não ensinou só com palavras bonitas, com pregações bonitas. Ele ensinou exemplificando a vida dele. Então vamos retomar o capítulo. Brandos e pacíficos. Aí o que é brando? É afável, é dócil, é tudo aquilo que não é rígido ou severo. E pacífico é sossegado. Aí esse significado eu gostei, porque às vezes os dicionários diferem, né? E esse foi o único dicionário que eu achei o significado dessa forma, eu achei legal. Pacíficos são amigos da paz e da ordem. Ou seja, os brandos e pacíficos não querem guerra com ninguém. Eles querem viver na paz, na harmonia. E aí, Jesus falou, né? Lá no comecinho do capítulo. Os brandos possuirão a terra. Mas por que ele fala que possuirão a terra, se ele diz que o reino dele não é desse mundo? O que será que ele quer dizer com isso? Ele fala que a gente não deve ser materialista. Possuirão a terra. Sim, porque quando a gente pensa em evolução dos mundos, a Terra hoje ainda é um mundo de provas e expiações em transição para a regeneração. Mas, conforme a lei do progresso, o planeta e os espíritos que o habitam evoluem. E conforme evoluem, nós chegaremos um dia, muito tempo ainda, tá, gente? Chegaremos a ser o que é chamado de mundo feliz ou mundo ditoso, onde não tem mais guerra. Ninguém quer guerra com ninguém. Não são só os brandos e pacíficos. Porque a lei do amor foi finalmente compreendida e é vivida de fato. E é desses que será a Terra no futuro. Por quê? A gente já viu, né? O que acontece com aqueles espíritos que não acompanham a evolução do nosso planeta? Eles, entre aspas gigantes, repetem de ano. Eles vão ter que ir para um outro lugar que esteja no mesmo momento que eles, na mesma série que eles, ou anterior, para que eles venham acompanhando junto. Mas quem está aqui passando de ano vai viver isso mais rápido. Eles também vão viver. Provavelmente não na Terra, mas eles também vão chegar lá, em outro lugar. Assim como muitos capelinos vieram para cá e, né, chegaram a isso. E aí, nossa, mas é tão difícil às vezes ser brando e pacífico, né? Porque tem aquelas pessoas que parece que sabem um jeito de cutucar nossa ferida, de fazer a gente sair do sério. Qual é a maior demonstração, a maior forma de vivenciar a lei do amor? A caridade. E aí entra uma palavrinha importantíssima: paciência. Por quê? A gente está ainda no mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, eu vou ter provas e expiações. Então sim, vai ter muita coisa que vai me coçar, querendo me tirar do prumo. E aí, o que vai vencer? O impulso de ir lá e revidar, de responder naquela energia de briga, ou a minha razão? Qual é o exemplo que eu quero seguir? E quando eu falo isso aqui, nós estamos numa casa cristã.
Então, teoricamente, eu suponho que todos nós aqui já fizemos uma escolha inicial, que é seguir esse cara, Jesus. Essa escolha já está feita. Então, se eu já fiz essa escolha, e quando a gente usa a palavra escolha, já pressupõe que eu refleti muito a respeito. Eu escolhi ter este cara como exemplo. Eu podia ter escolhido o Hitler, gente. Teve tanta gente que seguiu ele, não foi? Lá atrás? Eu podia ter escolhido o Hitler. Mas eu escolhi Jesus. Então, se esta primeira escolha está feita, as minhas próximas escolhas, que pressupõem reflexão antes da ação, têm que ser feitas em cima do que eu aprendo com ele, do que ele ensinou, falou e mostrou. E aí eu preciso ser paciente, e a paciência é uma forma de caridade. A forma mais fácil de caridade é eu pegar um pão e ir lá entregar. Eu fazer um almoço, uma macarronada e distribuir na rua. Esse é o mais fácil, gente. E você mobiliza um monte de gente. Não é difícil se a gente parar para pensar. Nossa, vamos fazer distribuição de cesta básica. Sempre tem quem queira ajudar, quem doa, quem isso, quem aquilo, quem aquilo outro. Agora, a gente olhar para aquela pessoa que consegue pegar na nossa ferida e fazer a gente sair do prumo, e a gente se forçar a respirar e entender e lembrar que aquela pessoa é tão imperfeita quanto eu, porque eu também sou imperfeito, e talvez ela mexa no meu ponto porque eu mexo com o dela, sem me aperceber às vezes. Freud dizia, né, que o que me incomoda no outro é o que eu tenho, o que eu sou, em maior ou menor medida, mas o que me incomoda no outro geralmente é o que eu sou. E aí eu vejo no outro, e é uma coisa que eu sou e eu não gosto tanto. Quando eu vejo no outro, aquilo grita na minha cara, e aí me incomoda. Se a gente considerar que isso é uma verdade, não sei, não sou psicóloga, mas se a gente considerar que isso tem um fundo de verdade, pelo menos, o outro é tão imperfeito quanto eu, tão filho de Deus quanto eu, e tão merecedor desse mundo ditoso quanto eu, com todos os erros e defeitos que ele possa ter hoje, no mundo de provas e expiações, que vai me pôr à prova para eu expiar os meus erros anteriores. Então, a paciência, eu gostei muito também desse dicionário online que eu vi. Geralmente a gente encontra o significado de paciência como conformado, e nesse dicionário eu achei interessante que está como autocontrole emocional. Hoje em dia está na moda, né, o termo de inteligência emocional, educação emocional e tudo mais, socioemocional, né? E aí a paciência é esse autocontrole emocional. Tá, eu tenho um impulso de esfregar a cara de algumas pessoas no chapisco, porque elas me despertam um negócio que às vezes eu não sei nem explicar porquê. Cabe a mim não esfregar a cara da pessoa no chapisco. Não cabe a ela sair da minha frente para não ser esfregada no chapisco. Eu controlo as minhas ações, eu controlo as minhas escolhas, e algumas são muito difíceis. E aí, tem duas palavrinhas que o capítulo trabalha também, que são a obediência e a resignação. A obediência, o que é? É eu fazer a vontade de. No caso, se nós estamos aqui querendo alcançar a Deus, fazer a vontade de Deus. A resignação é eu passar pelos sofrimentos sem revolta. E aí eu achei lindo a maneira como está no Evangelho, aí não é no dicionário.
é no Evangelho, que eu achei uma forma poética de dizer. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. O que isso quer dizer? Muitas vezes eu vou obedecer meu pai quando eu sou criança, porque senão eu vou apanhar. Mas nem sempre eu respeito meu pai. Nem sempre eu aceito meu pai. E se eu tiver a oportunidade, meu pai se lasque. Então eu não sou resignada, eu sou só obediente. A minha razão me diz que se você desobedecer, você vai apanhar. Então finge que está tudo bem e obedece. E a primeira oportunidade que eu tiver de fugir do jugo desse pai, eu vou fugir do jugo desse pai. A resignação é quando eu entendo que todas as situações da vida têm alguma coisa para me ensinar. Quantas e quantas vezes a gente fica revivendo num loop infinito algumas situações da nossa vida, ainda que elas apareçam com uma roupagem diferente. O protagonista que te faz viver aquilo é outro, mas a gente vive a mesma coisa. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por que será? No mundo de provas e expiações, todas as nossas provas visam expiar questões do nosso passado. Para que eu expie essas questões do meu passado, eu preciso aprender com essas provas. Se eu não aprender, vai acontecer de novo. E mais uma vez. Que nem a propaganda que tinha antigamente. Mais uma vez, vou repetir. Que tinha da Folha, né? Você não é assinante da Folha? Aí tinha os ratinhos que falavam o número do telefone. Aí o grupo de ratinhos. Mais uma vez, eles falavam de novo. Vai repetir, falava de novo. E ficava falando 500 vezes na propaganda. É isso. A vida vai ficar falando pra gente 500 vezes a mesma coisa. Se eu preciso ter paciência, vão ter situações que me tiram do sério para que eu exercite esta paciência. Eu não vou ter magicamente paciência enfiada dentro de mim. Virei paciente. Eu preciso exercitar. É um músculo. Para eu ficar marombada, eu tenho que ir lá na academia, pegar peso, né? Ter todo um acompanhamento, alimentação correta, é a mesma coisa. Se eu não me engano é de Santo Agostinho, mas eu não tenho certeza. Tem uma frase que fala que os hábitos começam como obrigações. Você não nasce com um hábito, é a repetição que faz daquilo um hábito. E uma vez que eu sou um ser consciente, eu escolho o que eu vou repetir e o que eu vou mudar. Se eu quero emagrecer, não adianta eu comer a mesma coisa sem gastar a caloria. Se eu quero passar no vestibular, não adianta eu continuar assistindo série, maratonando série só. Eu preciso estudar. Eu preciso reservar horas do meu dia para lazer, mas também preciso reservar horas para estudar. E assim por diante, qualquer coisa que eu queira mudar na minha vida. Se eu continuo fazendo a mesma coisa, o resultado da conta vai dar o mesmo. Se eu não mudo a expressão, o resultado é o mesmo. E é isso, cabe a nós, como seres conscientes. Ai, Clarissa, mas é tão difícil. Eu tomo aquela fechada no trânsito, já solto um palavrão, e eu sei que palavrão é uma coisa. Ai, porque meu filho me leva de um jeito que eu vou lá e bato nele, quando eu vejo eu já bati. Eu podia, de repente, ter disciplinado de outra forma, mas eu já bati. Ai, Clarissa, mas é tão difícil porque o meu marido, aí eu boto para dormir no sofá. O meu pai, o meu avô, a minha mãe, o meu irmão, meu chefe no trabalho. Sim, vão acontecer essas coisas na nossa vida. E se ontem eu não dei conta de seguir o exemplo de Jesus, hoje eu posso tentar de novo. Hoje eu posso fazer diferente de ontem. Hoje eu posso reagir diferente de ontem. Cabe exclusivamente a mim. E aí, para finalizar, o capítulo termina
com um trechinho que eu achei muito bom. O corpo não dá a cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Porque se é o corpo que eu encarnei que me faz ser bravo, que me faz ser irritado, que me faz ser impaciente, que me faz... Se é o corpo e não o espírito, eu não preciso me esforçar, eu não preciso de arbítrio, as minhas escolhas não fazem diferença. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode, de outro modo não existiria para o homem a lei do progresso. E aí, a gente lembra que, sim, é muito difícil, às vezes, a gente respirar, para refletir e tomar uma decisão de ação. Amar é um verbo, e verbo é ação. Caridade é a expressão do amor, é ação. Então requer que a gente se movimente para pôr em prática amor e caridade, que são os ensinamentos básicos de Jesus. Amor e caridade. E ele veio, e ele não discursou apenas, ele mostrou que é possível, mesmo num corpo de carne, que dói, que sangra, que sente frio. Se a gente olhar para tudo o que ele passou nesta vida, que ele veio para nos ensinar tudo isso. E qual foi a última coisa que ele disse antes de dizer está consumado? Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Era a intenção e a essência. E se a gente parar para pensar em tudo o que ele passou antes de encarnar aqui, para cumprir essa missão de passar por tudo isso, que foram aproximadamente 1000 anos, aspas gigantes, tá? Diminuindo para caber novamente num corpo de carne tão denso que não tinha condição de abarcar a envergadura espiritual dele. Então ele tinha que voltar a se tornar denso para poder habitar num corpo de carne de novo. Foi um processo de encolhimento espiritual que durou muito tempo e foi muito mais doloroso do que tudo que ele passou aqui na carne: o sangrar, o apanhar, o ser crucificado. E ainda assim, ele escolheu passar por tudo isso para nos ensinar que é possível, mesmo no mundo de provas e expiações, a gente viver o amor, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. Então, se a gente escolheu este homem que abarcava este grande espírito como exemplo, que a gente lembre todo dia que o que a gente está passando hoje tem a ver com as nossas escolhas no passado, mas a minha escolha de hoje vai ter reflexos muito positivos em mim. Excelente paz, Senhor abençoe.